Senhor, obrigado pela Tua presença. Senhor, eu sei que alguns corações podem ter chegado na Tua casa, Senhor, talvez com alguma dúvida, com alguma inquietação, Senhor, talvez com alguma preocupação pelos afazeres, pela dificuldade que a própria vida, Senhor, nos impõe. Mas quando nós, essa é a beleza de sermos chamado povo, porque quando nós estamos na Tua presença, Senhor, nós nos deixamos ser conduzidos, levados, direcionados por esse Espírito lindo, vivo de Deus, que, Senhor, que aplaca de nós toda dúvida, toda tristeza, e coloca em nós, Senhor, um desejo ardente de Te servir, um desejo, Senhor, incomensurável de Te adorar. E aí nós entendemos qual é o verdadeiro propósito da nossa vida: é Te servir, é Te agradar, é estar constantemente na Tua presença. Obrigado, Senhor, pelos louvores, por tudo que nós fizemos até aqui, Senhor, mas agora tem algo que o Senhor quer para a minha vida, para a vida da Tua igreja, para cada um que se levantou nesta manhã. Eu vou para a Tua casa, eu vou ouvir a Tua voz. O Senhor tem algo para comigo. É para essa pessoa que tem um coração desejoso, que tem sede e fome da Tua palavra, que tem sede e fome de justiça, e nós queremos já deliberar, queremos profetizar que cada um que adentrou com essa necessidade sairá daqui farto, sairá daqui saciado, sairá daqui alimentado, porque o Senhor continua alimentando o Teu povo, o Senhor continua distribuindo o maná, e hoje o maná é o maná espiritual, porque o dia a dia o Senhor já tem suprido, mas hoje nós precisamos alimentar e suprir a nossa alma para continuar vencendo esses dias maus. Fortalece a Tua igreja, aviva a Tua obra, é o que nós Te pedimos no nome de Jesus, amém. Amém. Mesmo em pé, vamos abrir a palavra do evangelista Lucas. Vamos ler do capítulo 16, nós vamos ler do 19 ao 31. Se você encontrar, pode dar um glória a Deus, que é lindo. Amém. A Bíblia diz que você encontra um tesouro, a palavra diz. É um tesouro inestimável para a sua vida. E esse glória a Deus é um motivo de alegria, eu encontrei. Amém? Nos diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa desse mesmo homem rico. Ele desejava apenas alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as suas feridas. Porém, aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, o rico levantou os olhos e viu longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo com água e refresque a minha língua, porque eu estou atormentado nesse fogo. Mas Abraão disse: filho, lembre-te que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui para lá, até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até eles, eles irão se arrepender. Abraão, porém, respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Amém. Podemos assentar, amada igreja. Esse texto deixa claro algo que eu e você já podemos ter em comum aqui.
Todos nós, em determinado momento da nossa vida, todos nós vamos morrer. Amém? Não foi diferente na vida do homem rico e também não foi diferente na vida de Lázaro. Todos nós, alguns mais cedo, outros mais tarde, mas esse é o nosso destino. Amém? Voltar à sepultura. A Bíblia diz, o próprio nosso Deus Yahvé diz, que nós voltaríamos ao pó. Então, ou seja, do pó nós fomos formados e do pó nós voltaríamos. Um dia, esse coração que bate aí no seu peito, alguns corações, a frequência normal para quem tem uma vida regrada, saúde, é de 70, 80 batimentos por minuto. Coração saudável. Tem outros corações que já estão mais acelerados, que precisam de mais força para bombear o sangue. Mas tem coração também que está batendo fora do compasso. Mas independente disso, um dia o nosso coração vai parar de bater. E quando isso acontecer, será o fim da nossa vida. Amém? Será o fim da nossa vida. Amém? Aqui na terra. Uma vírgula. Será o fim da nossa vida aqui na terra. Porém, não será o fim da nossa vida. Será o fim da nossa vida aqui na terra. Porém, não será o fim da nossa vida. A Bíblia nos ensina e deixa claramente evidenciado que depois da morte, continuaremos a viver. Após a morte, haverá um juízo. A Bíblia deixa claro que depois desta vida, nós teremos uma eternidade para viver. Uma eternidade para viver. E o texto deixa claro que o homem tem dois personagens. Um vivia ostentando os seus bens. A Bíblia diz que ele se vestia de púrpura, de linho. Era alguém com certeza conhecido. Ele se alegrava todos os dias nos encantos, nos prazeres, nas conquistas. Era esse homem que viveu aparentemente bem durante a sua vida. Eu já ouvi uma frase que você também já deve ter ouvido, que o ímpio é o único céu que ele vai conhecer aqui a terra. E para o cristão, o único inferno que ele vai conhecer verdadeiramente é aqui na terra, porque isso será invertido no sentido espiritual. E nós já vemos isso acontecer aqui no texto. Esta é uma grande verdade. Esta é uma grande verdade que nós não podemos deixar de considerar, de enxergar, porque ela é a escolha. O texto dessa manhã fala, qual a sua escolha? É a escolha mais importante e significativa que nós fazemos para a nossa vida. Esta vida, o texto nos deixa claro, e Jesus nos orienta, é apenas uma preparação para a vida eterna. Você já se deu conta disso? De verdade. Você para pensar nisso constantemente, durante a semana, durante o seu mês, durante a sua vida, que a vida que você está por viver agora é simplesmente uma preparação para a vida eterna. Porque se você tiver essa consciência diária, você vai ter muito mais cuidado nas suas escolhas, você vai ser muito mais assertivo nas suas escolhas, você com certeza vai ter menos pecado, você vai ter muito menos erro. Por quê? Porque você tem em mente que você está se preparando para algo muito maior, que está por vir, que será a vida eterna. E aqui, quando nós falamos de eternidade, só existe duas opções: o inferno e o paraíso, que é colocado diante de nós. Não existe um meio termo. Aqui nós fazemos muitas escolhas, trocamos, mas o texto só deixa claro, na eternidade só haverá o inferno e no caso aqui o paraíso, para onde o Lázaro foi conduzido, para o seio de Abraão, lugar de gozo, lugar de eternidade, até o dia em que todos nós habitaremos no novo céu e na nova terra. Amém? O nome, vamos agora para algumas considerações, né? Com certeza tem mais, mas aquela que o Espírito Santo vai nos mostrando. Aqui temos dois personagens, porém somente um é citado o nome de Lázaro. Amém? O nome desse homem rico não é citado. Não é citado aonde? Na terra. Ele tinha um nome na terra, o texto não diz, mas com certeza de propósito Jesus está nos ensinando. O nome desse homem rico não é citado na eternidade.
Mas Lázaro tem um nome citado na eternidade. Aquele homem que eu quero dizer para você, era um homem rico, ostentava, ele era muito conhecido na terra. Ele era conhecido pela vizinhança, ele era conhecido talvez pelas festas que dava, por tudo que ele tinha, por tudo que ele possuía. Ele era um homem muito conhecido na terra. Porém, após a sua morte, ele se tornou um desconhecido diante do Pai. Ele se tornou um desconhecido na eternidade. Ele simplesmente não passou a ter um nome, ou seja, o seu nome foi apagado da história. Ele simplesmente teve uma oportunidade de ser conhecido na terra. E eu pergunto para você, qual a sua prerrogativa? Quantas pessoas ainda não entenderam a palavra de Deus, que querem fazer tudo para ser conhecido na terra, fazem tudo para estar elevado, para ter seguidores, para fazer isso, para possuir aquilo, para ter um nome, o meu nome, quando o importante, o texto mostra, que é ter um nome no livro da vida, é ser conhecido por Cristo. Aquele homem foi conhecido na terra, mas o seu nome foi apagado. Porém, temos um outro personagem, que era pouco conhecido na terra, que praticamente teve contato com esse homem rico, mas o homem rico não sabia o seu nome. Aquele homem talvez em algum momento o desprezou. Aquele homem talvez até em algum momento olhou e falou: você está nessa condição porque você merece. Com certeza era uma condição, talvez você está nessa condição de pedinte porque você é pecador. Eu estou nesta condição diferente de você porque eu sou um abastado, eu sou um escolhido de Deus. Jesus, esta é a última das parábolas em sequência que Jesus diz para os fariseus. Jesus está dando uma grande lição para aqueles homens que ainda não tinham entendido a dinâmica do Filho de Deus, do Salvador. Aquele homem era muito conhecido na terra, mas passou a ser esquecido na eternidade. Mas Lázaro, ninguém sabia talvez quem era ele aqui na terra, mas ele se tornou conhecido na eternidade, no céu, amém? Aqui eu coloco para você qual a primeira escolha que você quer fazer. Você tem buscado ser conhecido aonde você mora, no seu trabalho, talvez quantos querem ser, essa é a nossa prerrogativa de vida, querem ser melhor do que o outro, querem ter uma condição, ter um nome, uma posição. Para a eternidade, quero dizer para você que isso não significa nada. Depende da escolha que você quer fazer. A nossa vida, aqui é breve, nós estamos falando de uma eternidade, nós estamos falando de um projeto. Então eu quero dizer para você nesta manhã, se você escolher viver na eternidade, não fique buscando glória, não fique buscando se aparecer, procure simplesmente talvez fazer a vontade do Pai. Talvez você não vai ter toda a notoriedade que você talvez almeja, mas em nome de Jesus haverá uma grande festa no céu quando você chegar lá. Amém? É um exercício? É um exercício? Sim. É uma grande escolha? Sim. Fácil de se seguir? Não sei. Para alguns mais difícil, para outros mais fácil. Mas quando você entende o projeto que é a salvação, talvez você possa fazer hoje uma das melhores escolhas e começar a sair daqui dizendo: eu quero ser conhecido na eternidade, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém? Mas o texto apresenta outras coisas também. Aqueles que reconhecem, o texto mostra claro, aquele homem não reconheceu Jesus, ele não reconheceu Deus também enquanto vivia. E quando você não reconhece Deus, você também em terra, em vida, você também não será reconhecido no céu. O texto deixa claro que Lázaro, mesmo diante das suas feridas, das suas mazelas, ele reconheceu quem era o Deus Todo-Poderoso, então ele foi reconhecido no céu. Em Mateus 7, 22, 23 nos diz assim, amém? Mateus 7, muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome nós também não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Então Jesus lhe dirá claramente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Muitos que buscam, como aquele homem rico, é simplesmente uma prática, a aparência, a glória, a exaltação para o seu próprio nome, ouvirá do próprio Jesus Cristo dizendo: eu nunca conheci vocês, nunca conheci vocês. E no versículo 23, acompanhei em versículo 23, Lázaro também fala, o texto mostra outra coisa. No inferno, estando ainda em tormento,
O rico levantou os olhos e viu de longe quem? Abraão e Lázaro. Ele viu de longe Abraão e Lázaro. Significa que do inferno ele pôde contemplar quê? As maravilhas. Olha aqui, olha o contraste. Ele que viveu uma vida aparentemente boa na terra, agora ele olha onde ele está e ele contempla o paraíso, ele contempla o gozo, ele contempla a alegria, ele contempla as maravilhas, ele contempla as belezas que Lázaro e outros estão contemplando, presenciando na presença de Deus. E ele olha e disse: meu Deus, olha onde eu estou. Quero dizer para você que o paraíso, o céu, é tão maravilhoso que não diz que Lázaro tinha uma visão do inferno, só diz que o rico tinha uma visão do paraíso, mas não mostra Lázaro tendo uma visão do inferno. Porque quando nós estamos em Cristo, que passamos, que entendemos o projeto de salvação, que nós nos colocamos na presença, mesmo depois da morte, você não vai contemplar mazelas, nós vamos contemplar as maravilhas, as grandezas de Deus. Aquele homem não contemplou, ele foi permitido a ele olhar, simplesmente dizer: olha onde estou, e olha onde eles estão. E eu acredito que isso, pelos olhos da fé, está na palavra, vai ser muitos muitos que já dormiram, que desprezaram Deus em vida, que buscaram ostentação, que viveram para a sua glória, que buscaram os seus próprios interesses, estão agora olhando e dizendo: olha o que eu fiz da minha vida, e não terão mais oportunidade. Esse que é o triste, não terão oportunidade mais de se arrepender, mas contemplarão a diferença de onde eu estou e de onde eu poderia estar. Amém? Que nós nessa manhã possamos não ter esse desprazer, porque isso acontecerá, não ter esse desprazer de dizer: olha onde eu poderia estar, aonde eu poderia estar, e olha onde eu me encontro nesse momento. Nossos olhos só vão contemplar as maravilhas de Deus. Em 1 Coríntios 2,9 diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem reservado para nós. Foi isso que Lázaro estava contemplando, era isso que aquele homem rico estava contemplando. Mas para um já não tinha mais tempo, não havia mais oportunidade, a oportunidade foi cessada. Nesse mesmo versículo 23, ele nos diz algo surpreendente, que ele de longe viu os olhos, Abraão e Lázaro, eles estavam juntos. Ou seja, esse versículo também nos mostra que ele está dizendo: olha onde eu estou, pede que Lázaro venha para cá. Ele, no fundo ele está dizendo: eu quero estar nesse lugar. Ele está dizendo: pede que Lázaro faça alguma coisa por mim, molhe a ponta do meu dedo, eu não estou aguentando mais esse lugar. Isso também sinaliza que aquele homem, enquanto ele viveu, ele não se preocupou com a salvação. Ele teve uma vida tão dissoluta que ele não se preocupou com a salvação. E eu quero dizer para você, pelo poder da palavra, que vai ser isso. Aqueles que morrerem sem Cristo, que negligenciaram o nome de Jesus Cristo, que não aceitaram Jesus Cristo, que não viveram segundo os seus propósitos, vão ter esse desprazer de, quando chegar no inferno, dizer, se preocupar com a salvação, porque o texto mostra isso. Ele se preocupou com a salvação, mas ele se preocupou com a salvação quando não havia mais oportunidade de salvação. Eu entendo no texto que Deus vai dar oportunidade para todos aqueles que não aceitaram, que não se renderam, terem o desprazer de olharem: olha o que eu fiz da minha própria vida. Aquele homem não se preocupou durante a sua vida inteira com a salvação, mas agora ele está preocupado. Agora ele quer os benefícios, agora ele quer mudar de lugar, agora ele quer me deixa aí para ir, mas ele não tem mais tempo, não tem mais oportunidade. Quem não se preocupa com a salvação em vida vai se preocupar depois, quando estiver no inferno. Quem não se preocupar com a salvação, quem não der crédito para a salvação nesta vida, vai se preocupar quando morrer e partir após essa vida. O rico tentou se salvar, mas já era tarde demais. Ele tentou buscar a salvação. Você consegue entender? Quando eu comecei a ler, debruçar, meditar, é muito sofrimento. Talvez você, não sei quantas pessoas que você tem que partiu sem Cristo e que nesta hora estão em sofrimento. Eu não sei você. Quantas pessoas que partiram sem Cristo,
que você disse que amava está em sofrimento. Quando nós não temos a dimensão da salvação, nós não nos preocupamos com a vida alheia, mas também não nos preocupamos com a nossa vida. Ao não nos preocuparmos com a nossa, nós não vamos dar o valor necessário para outras pessoas. Aquele homem perdeu uma rica oportunidade, que hoje, nós que estamos ouvindo, em nome de Jesus, vamos agarrar urgentemente, amém? A salvação, aquele homem deixou para depois. Com certeza ele foi ouvindo do nosso Deus Yahvé, ele foi postergando, não, hoje eu não tenho tempo, hoje eu tenho que fazer outras coisas. Hoje ele deixou, com certeza ele tinha recursos, ele poderia ter auxiliado, ajudado pessoas, mas não. O texto deixa claro que ele ostentava tudo que tem. Ostentação não vem de hoje, a ostentação está na palavra, vem de antes. Então aquele homem, ele ostentava e não usou aquilo que Deus colocou nem para servir o próximo. E daqui a pouco ele se preocupa com a salvação. Igreja, ele viveu uma vida longe de Deus, totalmente longe de Deus, longe de Deus. Ele não poderia ter outro resultado na sua vida que não fosse o inferno. E eu pergunto para você, nesta manhã, a sua vida é uma vida de intimidade com Deus? Você acha hoje que está mais perto ou longe de Deus? Pelas suas escolhas que você tem feito diariamente na sua vida. As suas escolhas têm te aproximado da salvação? As suas escolhas, elas estão ligadas à eternidade? Ou as suas escolhas estão ligadas somente para esta vida? Nesta manhã, é muito bom você começar a repensar as suas escolhas. E nesta manhã, colocar se todas as suas escolhas, elas te levam e te conduzem para perto do Pai, para a eternidade, amém? Ele viveu uma vida sem Deus. A salvação não é um assunto que nós podemos deixar para depois. Quantas pessoas talvez hoje estão dizendo: eu sou jovem demais, né? Outros: eu sou velho demais. Outros: eu tenho muita coisa para aproveitar nessa vida e eu vou deixar a salvação para depois. Aquele homem talvez até tivesse deixado para depois. O grande problema foi que não deu tempo. O grande problema foi que ele deixou a melhor escolha da vida dele para depois. A mais importante de todas as decisões que ele poderia ter em vida, ele foi postergando para depois. A maior de todas as dádivas que garantia um futuro e uma eternidade eterna, ele negligenciou e deixou para depois. Igreja, não se perca nesse pouco tempo que nós temos de vida. O que nós temos aqui é um poucochinho, eu posso chamar de um poucochinho de vida. Minha mãe sabe que é esse poucochinho, porque nem pouco é um poucochinho de vida. E quantas pessoas têm se perdido nesta vida, nesse pouco tempo. E infelizmente, se assim o fizermos, colheremos esse resultado que foi nos apresentado aqui nesta manhã. A salvação, ela tem que ser a prioridade das nossas vidas. A salvação tem que ser a prioridade da nossa família. A salvação é a prioridade da nossa casa. Não há outra prioridade que não seja a salvação em Cristo Jesus. A prioridade é a salvação da nossa alma. A alegria que nos move nesse mundo é a única alegria que nos faz dar sentido de vida, é a alegria da salvação. Que você possa buscar nesta manhã a alegria da salvação. Aquele homem encontrou uma alegria no que tinha, alegria no que possuía. Foi nesta alegria que Salomão se perdeu, nos encantos, nos prazeres, no ouro, na dádiva, em tudo que ele possuía. Enquanto aquele homem rico perdeu a oportunidade. Em Tiago 4,14 nos diz assim: vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Sim ou não? O que é a vida para você? Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. É a Bíblia que está dizendo que a nossa vida é como uma neblina. Quem já viu isso? Eu que cresci diante disso. Aparece de manhã, se olha e fala: nossa, não estou vendo nada. Daqui a pouco ela desaparece. Por amor às nossas vidas, por amor à nossa alma, Deus vem alertar a sua igreja
para que você possa, nesta manhã, mudar o foco das escolhas da sua vida, mudar os objetivos da sua vida, mudar o sentido da sua vida, mudar o propósito da sua vida, porque esse propósito que está ligado a esta vida só leva à morte e à perdição eterna. Perdição eterna. Uma verdade é que aquele homem experimentou, é o que muitos estão experimentando: morrer sem Cristo. Diferente do apóstolo Paulo, que diz: o viver é Cristo e o morrer. Então, que nós possamos entender, esta é uma dádiva para quem entende a salvação, para quem está bem colocado, quem entende o propósito e o sentido da vida. Mas no versículo 27, no 27 ele diz assim: então o rico disse, em algumas Bíblias deve estar rogo-te, né? Ele diz: pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa eterna, minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que Lázaro lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Aquele homem, quando diz rogo-te, eu peço-te, o que ele está fazendo? Alguém falou, é oração. Aquele homem, que outra coisa que eu aprendo? Aqueles que não oram em vida vão orar no inferno. Aqueles que não oram em vida vão orar no inferno. Aquele homem começou a dizer: rogo-te, pai, peço que o Senhor mande lá na minha casa, na minha família. Ele começou em tormento, em necessidade. Ele pode até, eu imaginando a cena, que no meio daquela chama do sofrimento, ele deve ter se debruçado e dito: rogo-te, Senhor, que atenda, que preciso de ajuda aos meus. Ele está dizendo: eu preciso. Ele começou a orar, igreja, mas orar no inferno vai ter solução? Então, ou seja, ele deixou a salvação para depois, ele não orou quando teve oportunidade, e aí ele se debruçou no inferno e começou a orar. Igreja, isso é um grande sinal para mim e para você. Se você não tem orado, buscado a presença de Deus e tem caminhado com Cristo, cuidado, porque a palavra revela nesta manhã: se você não orar na sua casa, na sua família, não buscar a face do Senhor, um dia você vai orar. Você vai orar, e talvez ore por muito tempo no inferno, sem ver a solução. A diferença é que hoje nós podemos dobrar o joelho, orar a Deus, e diz a palavra que Ele responderá a nossa oração, Ele se inclinará em nosso favor. Mas isso hoje, no inferno não. Hoje, amém? Uma vida de oração, enquanto dá tempo, igreja. Às vezes, talvez você teve uma caminhada com Cristo, orava muito bem no começo, mas aí se perdeu, preocupação, afazeres. Aquele homem se perdeu diante da sua própria vida. A casa daquele homem não era uma casa de oração. A sua casa é uma casa de oração? Se responda: a sua casa é uma casa de oração? Precisamos orar, porque você já entendeu que quem não orar aqui vai ter que orar no inferno. E aí, olha que contraste. Eu posso até dizer, aquele homem se tornou um homem de oração. Mas não havia mais tempo. Não havia mais oportunidade de quem lhe ouvisse. A oração nos conecta com o nosso lindo Deus Yahvé. A oração é alimento para a nossa alma. Eu quero dizer que o tempo de orar é agora, igreja, enquanto nós estamos aqui na terra. O tempo de orar é agora, o tempo de buscar é agora, o tempo de interceder pela família é agora, o tempo de buscar a face do Senhor é agora. E aí o texto, quando você vai lendo, fala: meu Deus, se eu não fizer isso agora, para ter um resultado maravilhoso, eu vou fazer depois, sem ter resultado nenhum. Que loucura! Então, Senhor, não tem outro jeito. Obrigado pela Tua palavra, pelo entendimento, pela revelação. É o tempo de buscarmos a face do Senhor. Amém? Mas no versículo 28, ele fala: porque eu tenho, quantos? 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham para esse lugar de tormento. Ele está dizendo, olha o que ele lembrou: tenho 5 irmãos.
Será que ele convivia com a família? Será que ele amava os irmãos? Será que ele era alguém dedicado à família? Mas agora que ele está no inferno, ele lembra da família. Agora que ele está no inferno, olha que loucura, ele diz: Senhor, mande alguém lá para falar, para profetizar, para que eles não venham sofrer como eu estou sofrendo. Eu quero dizer para você que se você não cuidar da tua família, enquanto Deus, a família que Deus te confiou, se você não amar, não cuidar, não zelar dela, não buscar ser um exemplo e testemunho dela, não interceder por ela, você vai fazer isso quando chegar no inferno. Igreja, ele diz: eu tenho uma família, mande alguém lá. O texto diz: agora não dá mais tempo. Lá tem alguém falando. Moisés, os profetas, a lei, os evangelhos, tem lá. Eu deixei os meus para falarem do evangelho. Ele começou a se preocupar com a família quando não havia mais tempo. É muito trabalho, é muito a fazer, é muita preocupação. Talvez ele gastou muito tempo para ganhar dinheiro, para fazer isso, se perdeu, o tempo foi consumido pelo tempo. Ele achou que poderia cuidar da família depois e não teve tempo. Não teve tempo. Digo outra coisa que eu aprendo nesse tempo: ame sua família hoje, se preocupe com ela hoje, invista nela hoje, fale do amor de Deus hoje, fale do amor de Deus hoje, evangelize a sua família hoje, fale de Deus hoje, para que quando você partir desta vida, você não parta com o peso de dizer: eu não fiz o que deveria fazer, eu não falei o que eu deveria falar. Você deve falar do amor de Deus para aqueles que você diz que ama, porque senão eles vão para o inferno. E se eles forem por falta da tua palavra, a grande chance é de você estar junto com ele. E o pior, quando chegarem todos juntos, vai dizer: você não me falou, porque ele vai falar: você não me falou desse Jesus. Olha o que eu poderia estar vivendo, e olha onde eu estou vivendo. Lembre-se da sua família hoje. Hoje é tempo de dedicar. É tempo de investir. É tempo de consagrar a sua família. É tempo de montar um altar diante do Senhor. Eu quero dizer, o texto não deixa. Ele está ali dizendo assim: Senhor, fala para o meu irmão ficar com a minha fazenda, com o meu carro, com a minha conta bancária. Ele está preocupado. O texto mostra que ele falou de dinheiro, mas o texto mostra que ele tinha muitas posses. Quando ele chegou no inferno, outra coisa que nós aprendemos, ele não se preocupa com o que ele tinha. Não tem mais valor lá. Ele não reclama pelo dinheiro que ele perdeu. Ele não reclama pela fazenda, dos bens. Você não vê no texto. A única coisa que ele se preocupa é onde ele está, onde ele não pode ir, o que ele deveria ter feito e o que ele não fez. Ele não lembrou dos bens, do patrimônio, do carro. Ele se lembrou no inferno, guarde isso, o que ele havia esquecido em terra. O que foi lembrado, o que ele foi lembrar, foi o que ele justamente deveria ter lembrado enquanto havia tempo, enquanto a palavra de Deus vai nos orientando. Ele esqueceu de tudo o que ele deveria lembrar, e lá no inferno ele lembrou de tudo o que ele havia esquecido. Que loucura! É loucura, é loucura. Houve um tempo, e esta vida é o tempo de preparação. A Bíblia diz que Noé, quando entrou na arca, ele e a sua família, fechou a arca. Ele não levou nada mais do que a sua família. E quando as águas baixaram, ele começou tudo novamente. O texto não mostra que Noé levou, não, a arca era para salvar os animais e a sua família. Ele não levou nada em demasia, não. Depois dos 150 dias que a arca foi aberta, ele começou tudo novamente.
porque ele tinha tudo o que precisava, a presença de Deus e a família ao seu redor. Amém? Edificou a terra. Ele levou para dentro daquela arca quem precisava estar. E que nós nessa manhã possamos entender, eu preciso fazer o mesmo, com a minha vida, com a minha casa, com as minhas escolhas. Outra coisa, aquele homem, será que ele, mesmo falando, alguém falando de Deus, será que ele cria em Deus? Eu quero dizer para você que outra coisa que acontece para todos que vão para o inferno, vão reconhecer a grandeza de Deus. Todos que vão para o inferno vão chegar lá um dia e dizer: Deus existe. Todos que forem para o inferno, no inferno é um lugar que não vai ter ateu, porque todo ateu que chegar no céu vai falar: meu Deus. Ele vai olhar e dizer: existe. Todo ateu vai chegar no céu e vai querer se converter, mas não vai ter mais tempo, porque essa é uma grande oportunidade. Outra verdade do texto: se você não reconhecer a grandeza, a existência, a manifestação, a soberania de Deus sobre essa terra, sobre a sua vida, sobre a sua casa, o poder do Altíssimo, a unção de Deus sobre a vida da igreja, sobre os seus profetas, como disse sobre Moisés, você um dia vai reconhecer no inferno. No inferno todos reconhecerão quem é o Criador dos céus e da terra. No inferno todos vão reconhecer quem foi, por que foi criado e por que se desviou desse projeto de Deus. Aquele homem, ele foi condenado à perdição eterna, não por aquilo que ele fez. Precisamos entender também as nossas escolhas. Não foi porque ele fez algo aparentemente errado, porque o texto não diz. No filho pródigo diz o que ele fez de errado. Aqui não diz que ele foi um caluniador, não diz que ele foi um malfeitor, não diz como Zaqueu, que ele acumulou riqueza com fraudulência, roubando ninguém. Não, o texto não diz isso. Não diz que ele era um criminoso, o texto não diz que ele era um adúltero. Não, o texto não está dizendo. O texto não diz. Ele não foi condenado pelo que ele fez. Ele foi condenado pelo que deixou de fazer. E eu posso dizer para você que a maioria das pessoas que estão caminhando para o inferno hoje, não é pelo que elas fazem. A maioria, vamos chegar aqui e continuar, é justamente por aquilo que elas deixam de fazer. E qual é a prerrogativa? Não cuidar, não fazer as melhores coisas, não pensar na eternidade. Não cuidar de quem Deus confiou para que nós pudéssemos fazer. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar e invocar o seu nome enquanto está perto. Esse homem foi condenado, não porque ele fez muitas coisas erradas. Ele não foi condenado porque ele era rico. Não, o texto não diz isso. Ele foi condenado pelo que ele deixou de fazer. Alguns também, mas outros serão condenados pelos que fazem. Pelo que fazem, o texto também mostra isso. Outros serão condenados pelos que deixaram de fazer. Tiago capítulo 4, também versículo 17, nos diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Esta é quero dizer para você, às vezes nós vamos caminhando, e eu não faço mal para ninguém. É um ditado que eu já disse em algum momento da minha vida: não faço mal para ninguém. E acho que isso é algo bom. Muitas pessoas estão caminhando passos largos, talvez como foi esse homem rico. Eu não faço mal para ninguém. Nós precisamos, se queremos alcançar a eternidade, precisamos fazer o bem para alguém. Se queremos a eternidade, precisamos fazer o bem para alguém. Aquele homem rico, ele lembrou da família, só que já era tarde demais. Ele lembrou da salvação, mas era tarde demais. Ele lembrou que fez as piores escolhas, mas era tarde demais. Mas louvado seja Deus que nós temos essa oportunidade aqui. Nós temos essa rica oportunidade de fazermos as melhores escolhas. Depois, outra coisa que eu aprendo no último finalzinho do texto, que todos que morrem, todos depois da nossa morte, todos vão querer ir para o céu. Deixa claro o texto isso. Todos depois da morte vão querer dizer: Senhor, eu quero estar contigo. Mas Jesus vai falar para muitos: não vos conheço.
porque eu te dei essa oportunidade. Ele está dizendo: eu deixei a igreja, deixei os profetas, deixei a oportunidade para você se preocupar com alguém, para você orar por alguém, para você interceder por alguém, para você não pensar somente na sua própria vida, na sua necessidade. Eu te dei a oportunidade. Eu deixei você para ter um coração grato, para que você se esvaziasse de você e fosse cheio do meu poder, da minha glória, do meu espírito. Mas você preferiu se encher dos prazeres e do encanto dessa vida. Você se preocupou somente com a sua casa, com o seu casamento, com os seus filhos, com os seus interesses, com o seu mundo. Jesus vai dizer: eu não conheço vocês. E eu estou alertando, Ele vai dizer para você: eu não conheço vocês. O mundo, para a salvação, ele é muito além da nossa casa. Ele começa na nossa casa, mas ele vai além da nossa casa. O Evangelho, a eternidade, é além das nossas fronteiras. Eles transcendem as nossas fronteiras. A nossa casa é simplesmente um lugar para ser o exemplo do testemunho para outras pessoas. E o tempo, quando eu comecei aqui, Tiago, já posso dizer para você: o tempo está se esgotando. O tempo de aprendizado nessa vida está se esgotando. O tempo de treinamento nesta vida está terminando. A oportunidade da nossa vida está terminando. Ontem eu tinha 20 anos. Ontem. E quem tem 20 hoje, amanhã vai guardar e falar: eu sei o que é isso. Todos vão desejar estar com Cristo depois da morte, mas nenhum desses andaram com Ele na terra. Só vão ter a oportunidade de estar com Cristo na glória aqueles que caminharam com Ele em vida, que se dedicaram com Ele em vida, que passaram pelo vale com Ele em vida, que tiveram as marcas do Evangelho no corpo e na alma, que foram afrontados pelo poder do Evangelho. E aqui, aquele homem, já terminando, aquele homem com certeza, ele cuidou do quê? O texto diz no começo que ele se vestia de linho, de púrpura, escarlate, que era uma coisa difícil, quando dá essa ênfase, que era pouquíssimos tinham, né? Então ele se vestia muito bem, ele comia muito bem, e esse também não foi o pecado dele. Eu quero dizer para você nesta manhã: cuide do seu corpo, que hoje há uma febre, nós precisamos cuidar, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, amém? Amém? Então Deus disse que nós devemos cuidar desse templo, precisamos cuidar da nossa saúde, amém? Amém? Mas uma coisa eu digo para você, que é o que vai lá para trás da lista: precisamos cuidar da nossa alma. E aí você inverte: eu cuido da alma, aí depois com certeza também eu vou cuidar do corpo, eu vou cuidar da saúde. A Bíblia diz que chegarão dias que o que vai nos manter em pé não é um corpo saudável, é um espírito forte. O espírito forte, igreja, um espírito forte vai manter o corpo em pé. Agora, um corpo em pé com a saúde física não tem como, se não tiver o espírito forte, na adversidade se manter. Escolha cuidar da sua alma. Escolha cuidar da sua alma. Resumindo, qual a sua escolha? Aquele homem cuidou do corpo a vida inteira, dos prazeres, das coisas, e esqueceu do mais importante. Tolo. Se a morte vier te buscar hoje, o que você poderá dizer? O que tem para apresentar? Aquele homem esqueceu. Como eu digo, que a igreja esquece, a humanidade esquece, o mundo esquece pelo pecado. Mas hoje você vai lembrar, em nome de Jesus, se precisar escrever na Bíblia, escrever na tábua do teu coração. Aquele homem esqueceu que ia morrer, e é o que as pessoas esquecem. Aquele homem esqueceu que ia morrer. A humanidade também esquece que ia morrer. Esquece que ia morrer. Aquele homem esqueceu que seria julgado, e foi julgado e condenado eternamente. Ele esqueceu. Aquele homem esqueceu que precisava se arrepender dos seus pecados. Acho que nem tinha pecado, talvez achasse. E ele esqueceu o principal, que havia uma eternidade para viver. Mas nessa manhã, o que ele esqueceu, o Espírito Santo vai estar lembrando a igreja, amém? Então que nesta manhã você saia daqui dizendo: eu sei que eu vou morrer, eu sei que tem uma eternidade,
que se apresenta diante de mim. Eu sei que serei julgado. Eu sei que eu preciso dar ênfase à salvação da minha alma. Eu sei que eu preciso cuidar daqueles que Deus me confiou, da minha família hoje. Preciso me dedicar hoje. Hoje você vai sair daqui talvez e vai falar de Jesus. Talvez você sentou na mesa com alguém. Você senta todo dia com alguém que ama, que diz que ama, que convive. E de Jesus nunca falou. Comeu, bebeu, se fartou. Mas de Jesus? Se você não lembrar, Jesus também diz que aquele que tiver vergonha de mim aqui na terra, eu também o envergonharei diante do meu Pai. O dia é hoje, a oportunidade é essa, o tempo é agora, de nos lembrarmos das coisas que são as mais importantes da nossa vida, e que você possa mudar as escolhas da sua vida e fazer as melhores escolhas. Que hoje, nessa manhã, seja uma manhã de você se arrepender dos seus pecados. Que hoje seja uma manhã de você fazer novas escolhas. Que hoje, nesta manhã, seja uma manhã de você se arrepender dos seus pecados, de você pensar na eternidade, de saber que você vai voltar para o pó, mas que em nome de Jesus, que você possa se lembrar: eu tenho um lugar, 2 lugares para ir, e eu já escolhi o lugar aonde eu quero passar a minha eternidade. É na presença do Todo-Poderoso, aquele Criador dos céus e da terra, mas é aquele que me formou do pó e da terra. E eu voltarei para o lugar da onde eu nunca deveria ter saído, que é a sua presença. Nesse lugar, nem os pecados me afastarão da presença de Cristo, porque lá não haverá pecado, não haverá tristeza, não haverá dor. E é para esse lugar aonde eu haverei de ir. Amém.